Boa noite, irmãos. Daniel falou, né? Há muitos momentos da nossa vida de um pouco mais de intimidade com Deus, né? A gente está, às vezes, num silêncio, a gente está num grupo pequeno de pessoas e Deus não olha para isso, para falar aos nossos corações. Deus fala com a gente a hora que Ele quer, Deus nos transforma, Deus pode atingir áreas do nosso coração e isso é maravilhoso de ver, né? Que o Senhor, Ele vai tocando em momentos da humanidade, vai tocando algumas pessoas e coisas tremendas vão acontecendo. E nós somos testemunhas de tudo isso, né? Nós somos exemplos de que fomos alcançados pela graça de Deus. E por mais que temos passado por tantas coisas na nossa vida, hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos querendo ouvir mais da palavra de Deus, querendo ouvir o que o Senhor tem para falar. Não é uma mera religiosidade. Eu vou na quarta-feira, na igreja, essa noite eu vou lá, está ameaçando chover, será que eu fico em casa? Mas nós estamos aqui e o objetivo não é só aparecer. O objetivo não é só estar aqui por ser mais um momento em que nós estamos cumprindo o ritual. Nós estamos querendo ouvir a palavra de Deus. E eu oro para que o Senhor fale conosco essa noite. Senhor Deus, estamos nós aqui, ó Pai, mais uma noite para ouvir da Tua palavra, porque nós somos sedentos de Ti, ó Deus. Algo dentro de nós te busca e te procura, ó Deus, e se incomoda, ó Pai, de viver às vezes deixando a coisa rolar, deixando os dias passarem, apenas preocupados com o comer e beber, mas nós estamos aqui hoje porque queremos ouvir a Tua palavra para aprendermos mais a sermos melhores servos para o Senhor. Nós não queremos apenas ouvir a Tua palavra para pura e simplesmente ter algo guardado no nosso coração. Nós queremos poder trabalhar e fazer aquilo que o Senhor quer fazer de nós. E nós estamos aqui, ó Pai, entregues ao Senhor, para que o Senhor nos use, para que o Seu reino seja expandido, para que as pessoas que o Senhor chamou, ou que ainda vai chamar, possam ouvir a Tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale por mim aqui, ó Deus, pois eu sou um mero servo do Senhor que está estudando e pretende ajudar os irmãos nesses estudos, mas que o Senhor fale por mim, ó Pai, que nada venha de mim aqui essa noite, ó Deus. Obrigado pela Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Minha última mensagem, eu falei sobre fé. Eu dei 3 exemplos de fé, e essa mensagem de hoje, ela é um pouco de continuação para o que eu já tinha falado na outra mensagem. Então, boa parte do estudo, ele dá continuidade ao que eu trabalhei com a igreja da última vez, porém com um ponto de vista um pouco diferente, tá bom? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Continuando o mesmo tema, eu acredito até um pouco chocante da última mensagem, o tema seria: crendo nas promessas e perdido para sempre. É possível crer, ter certeza da salvação e ainda ficar perdido para sempre? Será que isso é possível? Você crê nas promessas, porque a Bíblia fala sobre o crer, e somente crer em Jesus e será salvo. Porém, algumas coisas nós vemos na Bíblia, alguns detalhes, que fazem que esse crer seja uma crença especial. E a gente vai ver no decorrer da mensagem. Fazendo a leitura de Mateus 7, versículo 21, vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios,
E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É um texto bem claro, e a gente usa muito para, às vezes, descrever algumas igrejas, né? E nós temos visto, frequentemente, uns modelos de evangelho, na televisão principalmente, né? Uns modelos de evangelho que nos levam a entender muito fácil isso que está aqui. Então, você tratar uma terceira pessoa, ou uma terceira igreja, que no caso não é a nossa, como uma igreja onde os líderes expulsam demônios, fazem curas e milagres, porém Jesus vai chegar no final e vai falar para esses líderes que não os conhecem. Isso é muito fácil, porque nós estamos falando de algo bem distante, né? Eu acredito que para todos aqui, esse molde de igreja que simplesmente fica focado no que nós temos, no que nós consumimos nesse mundo, no que sempre no ter, e aquela história de Jesus veio para salvar, mas salvar num sentido completamente diferente, né? Salvar você da pobreza, salvar você de viver uma vida miserável. Então, esse modelo de cristianismo, de evangelho, nós vemos claramente que isso é um modelo falso. Então, nós atribuímos esses líderes que você liga a televisão, você vê o camarada lá expulsando demônio, você vê o cara realizando curas, né? Então, assim, você encaixa esse quebra-cabeça nesse versículo aqui de Mateus, falando desses líderes. Eu já frequentar não, né? Mas já participei de cultos em outras igrejas. Já participei de cultos de igrejas onde vinha um fulano de não sei aonde para poder realizar a cura. E eu não sei se eu falei isso na sala da escola dominical. Mas nesse local, o cara veio para poder realizar a cura das pessoas e todo mundo estava ali e ele realizava curas, você estava vendo aquilo acontecer. Até que em um determinado momento, eu vejo que o camarada tira um caroço de alguma coisa do bolso, joga óleo na cabeça da pessoa e puxa aquele caroço como se tivesse sido um câncer. Eu vi o cara fazer isso na minha frente, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E todo aquele culto mudou completamente o sentido, porque no momento parecia que Deus estava ali e você via pessoas manifestando-se de maneira bem exagerada, né? Com o Espírito descendo e as pessoas pulando e falando em línguas, eu vendo isso acontecer. E logo depois eu vejo que o pregador que estava provocando essa manifestação era um mentiroso. Era alguém que estava enganando a igreja e só pedindo dinheiro. Aí eu fico pensando, poxa, aquela pessoa que estava ali com o espírito, entre aspas, pulando e saltitando, eu não tenho como crer que aquilo ali era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estaria se manifestando junto a um grupo, sabe, com uma pessoa tão má, porque é uma maldade muito clara, até para o ímpio. Você não precisa ser crente para entender que aquele ato que esse pregador estava fazendo era algo monstruoso, era um pecado horrível. Vão nivelar pecados aí, mas era um pecado horrível, algo muito feio de se ver, e você vendo algumas pessoas sendo levadas a se comportar dessa maneira. Porém, as pessoas cujo Senhor falou nos últimos dias, esse texto de Mateus fala em relação aos últimos dias, quando a pessoa se encontrar com Jesus. E Jesus fala que não conhece a pessoa, mas pelo relato que nós vemos aqui, onde eles falam que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos demônio, e em teu nome fizemos milagres,
em teu nome, sempre em teu nome. Essas pessoas aqui que vão encontrar com Jesus, elas proferiam o nome de Jesus como sendo o Salvador. Elas, de certa forma, acreditaram, né? Mentalmente elas acreditaram que Jesus era o Salvador, porque elas estavam realizando milagres através de Jesus. Então, a gente tem um momento aqui onde você pode perceber um grupo que diz Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Reconheceu a Jesus Cristo quando ele apareceu. Não é um Senhor, Senhor de alguém desconhecido. Eram pessoas que conheciam a palavra, pregavam a palavra e estavam anunciando o nome de Cristo. Mas Jesus vai falar o que para elas? Não, apartai-vos de mim, não vos conheço. Essas pessoas, elas exerciam um poder sobrenatural em nome de Jesus. Pensa nesse cara realizando milagres. Eu citei um exemplo aqui de alguém que não realizou um milagre, de alguém que estava enganando as pessoas. Mas, de acordo com a palavra, alguns irão realizar milagres e essas pessoas serão malditas aos olhos do Senhor. Jesus vai ter essa reação de dizer que não as conhecem. Pessoas que realmente realizavam milagres. Porque Jesus não desmentiu aqui. Nesse texto, nessa narrativa, Jesus não falou que era mentira que eles estavam expelindo demônios. Mas Jesus falou que apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade ou iniquidade. Então, mesmo eles realizando esses milagres, a atitude deles, o viver deles, era um viver de iniquidade. Era realizando obras que não são do Senhor, obras do mal, obras pecaminosas. Aí você pode realmente olhar para esses caras que a gente vê na televisão e ver o camarada pensando somente em ter, em dinheiro, em ganância, né? Amando ao dinheiro, né? A gente vê claramente isso. Nesses casos, como eu falei, fica fácil identificar. Talvez esses que encontrarão a Cristo nos últimos dias, talvez eles realmente acreditassem na sua salvação. Veja bem, talvez eles tinham mais certeza da salvação do que nós, do que servos fiéis do Senhor, que são salvos, mas talvez esses caras tivessem mais certeza do que alguns que são salvos. Por quê? Por causa das experiências. Então, esses milagres, essas coisas acontecendo, isso faz com que eles tenham eles sejam enganados pela própria doutrina que eles inventaram. Vamos abrir a Bíblia, alguém pode abrir e ler para mim? Josué, capítulo 1, versículo 5. Então, você lê esse texto e você para analisar, né? Nós temos não é exatamente um erro, mas nós sempre lemos a Bíblia e nós sempre pensamos, o Senhor está falando comigo. Então, é comum você ler a Bíblia e toda mensagem que você está lendo, você traz ela para você. O que está dizendo ali? Vamos olhar o final. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Com quem que Deus está falando? Com Josué. Não é comigo. Mas quer dizer que Deus vai me desamparar? Não. Eu não estou falando isso. Agora, o que eu estou dizendo é que existe uma promessa. Essa promessa ali está em Josué 1, capítulo 1, versículo 5, e essa promessa é para Josué. Então, não adianta você abrir a sua Bíblia, né? Por que eu estou citando esse texto? Porque esse pessoal aí, que eu estou citando, vários exemplos, eles olham para tudo, e quando promete para Abraão riquezas, e isso e aquilo, e promete para Josué, eles trazem isso, leem isso, gritando, lógico, lá no púlpito,
e falando: agarra isso, isso é para você, pega isso aí, levanta a mão. Quando eu falar, você fecha a mão, porque quer dizer que você pegou para você. Se você não conseguiu pegar, eu estou vendendo aqui um lencinho com o meu suor, que esse lencinho, aí sim você consegue segurar e tem essa promessa no lencinho. Então, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento de que a leitura da Bíblia, ela tem que ser consciente. Nós temos, claro, ela é espiritual, a Bíblia fala para nós, a Bíblia fala especificamente para você. Porém, você tem que saber que algumas coisas que estão sendo ditas na Bíblia, não é porque você está lendo ali, isso porque todo mundo, ou pelo menos pretende, ou já leu a Bíblia inteira, significa que tudo que está na Bíblia seria promessa para você, então todo mundo seria igualzinho, né? Não é assim que funciona. Mas esses caras, ou as pessoas que encontrarão com o Senhor e receberão essa resposta, elas entendem essas promessas como sendo para elas. Tá? E isso gera bastante confusão, tanto na cabeça da pessoa, quanto na cabeça do próprio pregador que está levantando isso, porque ele passa a acreditar nessas coisas. Olha só, no versículo 23 de Mateus, Jesus dá um choque de realidade para essa pessoa que estava proferindo a fé dela em Jesus. Então, ela tem um momento, no momento do retorno de Jesus, no momento onde ele vai encontrar Jesus, ele chega para Jesus e Jesus dá essa resposta: apartai-vos de mim. Imagina o choque que essa pessoa vai levar, não porque ela estava sendo enganada, mas porque ela realmente acreditava que a fé dela era uma fé verdadeira. Tudo isso está em volta de uma situação onde a fé que é proferida por essas pessoas, ela não é a fé salvadora em Jesus Cristo. Agora, como crer nas promessas e não ser salvo? Como que acontece isso? Nós precisamos entender, porque nós temos fé em Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Agora, como saber que tipo de fé é essa que nós temos tido? Alguém, por favor, abre em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Alguém pode ler? Em Romanos, você está tendo algo diferente aqui, porque está falando que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Só que nós temos mais de um momento aqui, nós temos vários momentos na vida do cristão. O homem, ele é justificado pela fé antes. Porém, quando a gente começa a ler Tiago, que foi tema da minha última pregação, nós vemos que a fé sem obras, ela é morta. Porque não tem condições de você ter uma fé, algo tão grandioso dentro de você, e você não desejar expor isso às pessoas, ou desejar trabalhar por isso, ou batalhar por isso. Não dá para você se conter com essa fé verdadeira. A Bíblia ela trata de fé de várias maneiras. O idioma, né, o hebraico, o aramaico, o grego, quando fala de fé, ela tem alguns aspectos que são diferentes em determinados momentos. Mas a fé salvadora, ela é diferente do crer, mas somente no sentido de acreditar em determinada coisa. Bom, o que nós concluímos em relação à fé dessas pessoas que eu citei? Porque se eles falaram que tinham fé em Jesus, alguma coisa estava errada, porque a fé é suficiente para salvar. Não foi isso que nós lemos em Romanos agora? A fé é suficiente para salvar. Porém, esses caras aqui terão fé, ou têm fé. Eu estou falando terão porque isso aqui ainda não aconteceu. Então é algo que nós ainda vamos ver acontecendo. Eu espero que aconteça bem longe, né? Que eu nem saiba, não, foi lá acontecer aquele negócio lá, porque eu não quero estar perto desse povo, não. Mas é algo que
nós aguardamos esse choque de realidade para todas essas, para todos esses tipos de fé. Mas nós temos que entender que alguma coisa estava errada, não era, era justamente na fé que esses têm em Jesus. Esses que Jesus vai falar que não conhece, eles têm algum tipo de fé, eles têm algum tipo de crença, eles creem em Jesus Cristo, mas não é a fé que nós estamos lendo aqui em Romanos. Porque a fé que nós lemos em Romanos é a fé que vem do Espírito Santo e é aquela que salva. É a fé que produz vida na sua vida. Bom, então aqui nós vemos dois tipos de fé. Na última mensagem eu falei sobre 3 tipos de fé, só que como aqui é uma abordagem um pouco diferente, nós trabalhamos com 2 tipos de fé. Uma fé que está mais ligada ao discernimento, né? a você ter uma mentalização ou você acreditar num testemunho ou numa história. Porque como nós sabemos sobre Jesus? Através do testemunho dos apóstolos, através do testemunho escrito, através da palavra de Deus. Nós podemos acreditar em algo, mas não ter a fé verdadeira. E é isso que às vezes assusta, porque você precisa tentar identificar qual é o tipo de fé que está no seu coração, porque pode ser um desperdício, né? Você simplesmente está congregando num meio onde você pode talvez apenas acreditar que algo está acontecendo. Não, eu acredito que Jesus veio, eu acredito nisso aí, eu acredito, mas não ser algo diferente, que é a fé salvadora. Qual a diferença, então, dos 2 tipos de fé? A fé salvadora e a fé não salvadora. Se você ler em Tiago, e se você observar o que Jesus falou, né? A parte de mim, os que praticam a iniquidade, quer dizer o quê? Que você tem uma ação envolvida, eles estão praticando iniquidade, eles estão fazendo o que é mal. E Tiago diz a mesma coisa. Tiago fala que a sua fé ela é provada através das obras que você produz após a sua conversão. Então, é possível você identificar a fé de uma pessoa através do que ela faz, de como ela ama o Evangelho, mas não é possível que essa fé tenha atingido alguém e essas obras não sejam realizadas. Bom, só que não é esse tipo de diferença que eu estou perguntando aqui, que eu estou tentando compartilhar com vocês. Porque eu estou falando simplesmente do fruto delas. Eu estou falando simplesmente de uma fé que produz coisas boas e uma fé que não produz nada ou produz coisas ruins. Eu não quero chegar nesse ponto agora, porque isso a igreja já sabe. Nós sabemos dessa necessidade. O que eu estou falando é saber qual é a origem, da onde vem essa fé diferente do acreditar e isso que vem de dentro. Isso é algo que nós podemos controlar? Tem uma maneira também da gente citar, vamos colocar um exemplo aqui. Você pode ter um testemunho, né, ou informações sobre uma determinada pessoa que é muito justa, uma pessoa moral, uma pessoa muito boa. Então alguém vem para você, você não conhece essa pessoa, você não conhece um político, tá? Vamos falar aí de um determinado político, alguém vem para você e fala, não, ele é honesto, ele é gente boa, ele é isso, ele é aquilo. Você pode acreditar nisso. E dependendo de quem está te falando isso, você tem mais chance de acreditar ou não. Porque você vai dar confiabilidade à pessoa que está te contando esse fato. Você acreditar que esse cara é honesto, não é algo que você, vamos colocar assim, você colocaria a mão no fogo por um cara que você só ouviu falar, mas que você ainda acreditou nisso, você acreditou que ele era um cara honesto, porém você não sentiu, você não conhece a pessoa. Não existe uma diferença de você pegar alguém que você passou a sua vida convivendo com ela, ou uma pessoa que você conheceu depois, porém você teve experiência de vida com essa pessoa,
e a partir daí você tira suas conclusões e fala, este é um homem honesto, esse é uma pessoa que eu posso confiar, este é um político que eu posso confiar. Existe uma diferença muito grande entre você acreditar, porque alguém te disse, e você viver, você experimentar algo, e é por isso que você acredita. Esse sentimento, essa sensação diferente, ela pode ser levada aqui para o lado da fé, do experimentar o Evangelho, experimentar as bênçãos de Deus na sua vida, ou ouvir alguém falar alguma coisa sobre Jesus, e toda a história que você tem para contar, não, porque fulano fez isso, fez aquilo, porque Jesus fez isso na vida da pessoa, e você não experimentar algo na sua vida, porque todos nós, antes da conversão, nós precisamos de mudança, senão nós não teria conversão. Tudo muda quando o Espírito Santo toca o nosso coração e que nós reconhecemos, eu sou totalmente dependente do Senhor, eu sou totalmente dependente do que o Senhor tem para mim, da sua glória, do seu Espírito tocar o meu coração, eu sou totalmente dependente de Cristo e do que Cristo fez na cruz por mim. Eu era pecador, eu não merecia o céu, eu merecia padecer, porém Cristo morreu, entregou-se por mim, sem merecer, para que o meu pecado, junto de muitos, fossem perdoados. Então, você experimentar esse sentimento de que a sua culpa foi retirada, é totalmente diferente de você simplesmente ouvir o pastor falar de maneira generalizada para a igreja. Os pecados de vocês foram perdoados, os nossos pecados foram perdoados. Aí você, sim, ok. É diferente. Você sentir realmente que um fardo saiu das suas costas porque você não tinha condições de tirá-lo. Uma dívida que foi paga e você não tinha condições de pagar. Não dá para você pagar uma dívida se você não tem a moeda. Né? Eu às vezes cito exemplo, né? Você não tem condições de comprar, vamos colocar assim, comprar um carro, uma coisa médio, né? Vou colocar o valor assim, mas você não vai comprar um carro ou uma casa com capim. Vou catar capim e vou entregar para a pessoa uma quantidade enorme de capim para essa pessoa me dar um carro, trocar um carro com ela. Porque o capim, ele tem um determinado valor. Talvez se a pessoa que estivesse vendendo o carro fosse um boi, talvez ele quisesse o capim. Mas você precisa de algo que tenha valor para que você compre alguma coisa. E no caso, a salvação, o perdão dos pecados, somente Cristo. Só Cristo tinha condições, tinha moeda, tinha o valor ali para poder entregar, para que a sua vida fosse salva. E quando eu digo entregar, não é pagar para ninguém. Você pensa, então a quem Cristo pagou? Aí as pessoas falam assim, não, porque as pessoas eram do diabo, então Cristo pagou o diabo. Não, Deus, Cristo, nunca deveram nada para o diabo. A questão do pecado é um compromisso moral que o próprio Senhor tem com Ele mesmo, de pureza. Então, Deus pagou a si mesmo o preço para que as pessoas pudessem ser aceitas. Moralmente isso foi feito, para que as pessoas pudessem entrar no céu de maneira a não ferir a integridade do Senhor. Então, sangue puro foi derramado para que nós pudéssemos entrar no céu. Nós temos, irmãos, esse sentimento diferente da nossa fé, ela não é simplesmente um repouso, um descanso, ou uma confiança que nós temos para a nossa glória futura. Não é apenas um descanso no sentido de que o céu vai ser o nosso futuro e nós não vamos para o inferno. Porque muitas vezes o medo do inferno, né? Aí a pessoa fala assim, eu tenho medo do inferno, e ela passa a crer em Jesus, e então passa a pensar o seguinte, não, a partir de agora eu não preciso temer mais o inferno, então eu estou tranquilo.
vai além disso. Nós podemos muitas vezes ser persuadidos a acreditar em uma determinada verdade. Então, quantas vezes nós percebemos aí vários líderes expondo a palavra de maneira muito melhor do que o que eu estou falando aqui, melhor do que o nosso pastor, ou melhor do que várias pessoas que pregam a palavra de Deus. Porém, elas estão, às vezes, tentando persuadir. Não quer dizer que é mentira o que elas estão dizendo. Não é mentira você falar que Jesus Cristo é o Salvador. Porém, você tentar criar um cenário para que as pessoas creiam na salvação em Jesus Cristo, para que elas simplesmente tenham uma consciência, né, do que seria essa salvação em Jesus Cristo. Tipo, ok, tudo que ele falou é uma verdade arqueologicamente provada. E eu gosto muito, tá, gente, de arqueologia. Os irmãos sabem que, de vez em quando tem uma mensagem aqui, eu falo de arqueologia e tal, porque eu acho muito bacana, eu acho interessante, eu acho legal ver a palavra de Deus ser provada, né? Você olhar artefatos históricos ou escavações no Oriente Médio e você achar as coisas, falar, não, isso aqui foi do rei Davi, ou do momento tal de Israel. É muito legal, eu realmente gosto disso. E você trazer isso para convencer uma pessoa, tem o seu lado positivo, mas você não vai produzir a fé verdadeira na pessoa com isso. Não é o provar que Deus existe que vai fazer com que a pessoa tenha um sentimento de gratidão ao Senhor. Imagina que nós conseguíssemos provar a existência de Deus através de vários meios, sem ser teóricos, né? Algum tipo de experiência que você provasse a existência de Deus. Tipo assim, Deus estava lá e tal, e de repente, pá, visualizamos, os caras criaram experiência, fizeram alguma coisa do tipo. Um cientista que reconhece a existência de Deus, nem sempre vai reconhecer a glória do Senhor e a dependência que ele precisa ter do Senhor. Então ele pode crer no Senhor como sendo o Deus, pode crer no Senhor como sendo o Criador, pode ter essa ideia, essa consciência, porque para ele foi provada, e ele pôde sentir, ele pôde experimentar, não no sentido de curtir ou de gozar a presença do Senhor, mas ele teve condições de, por A mais B, Deus existe. Qual é o mérito que ele tem? Porque se ele conseguiu provar e aos olhos dele, ele está vendo algo que foi provado, se ele não crê naquilo, seria burrice da parte dele. Então, se ele provou, significa que ele passou a acreditar, ou passou a crer em Deus. Mas qual é a vantagem nisso? Qual é o tipo de fé que produziu? Ele simplesmente entendeu alguma coisa, ou foi mostrado para ele algo. Mas nós temos uma fé que vai muito além disso, que ilumina dentro da gente. Nós conseguimos enxergar o Evangelho através de algo que vem de dentro, do nosso coração. Não é apenas uma consciência de visualização e de entender algumas coisas da palavra de Deus. É sim um sentimento, algo que vem de dentro e você simplesmente quer agradar ao Senhor porque foi transformado o seu interior. A fé salvadora não é apenas olhar para trás, olhar para o que já passou e simplesmente crer naquilo que aconteceu. Então, a fé salvadora, ela não é apenas olhar ao passado. A fé salvadora, ela é também o experimentar no dia a dia e ela é o olhar para o futuro. Você não pode, irmão, em momento nenhum, ter um sentimento não apenas, não satisfação, mas de que
você não precisa fazer mais nada. Um sentimento de que até aqui, ok, beleza, o Senhor me alcançou. Você precisa ter o sentimento de que outras pessoas precisam sentir o que você sentiu na sua vida. Você precisa desejar, você precisa ansiar para que o reino de Deus seja expandido através da sua vida também. Então, nós, às vezes, por ficar muito tempo na igreja, e o cotidiano, e o trabalho dentro da igreja, às vezes tira um pouco o nosso foco, e esquecemos de dar valor a algumas coisas que não são pequenas, mas por serem cotidianas, ou devem ser cotidianas, às vezes a gente não dá tanta atenção. As pessoas precisam ser alcançadas. Quando você vê um irmão sendo batizado aqui na frente, quando você vê um irmão entregando a sua vida para Jesus, aquilo ali tem que te comover, aquilo tem que tocar o seu coração, porque mais uma vida foi alcançada. Na virada agora, no culto de domingo, não foi nem culto da virada, né, mas no culto de domingo, nós tivemos o batismo, Graciane, e as duas crianças. Irmãos, aquele era um dia de festa, um dia que teria fogos na praia, as pessoas estariam comemorando, mas aquela festa, daquele momento íntimo da Graciane, foi algo espetacular, é algo que na vida dela foi uma festa, e não somente na vida dela. Se você olhar a festa no céu, biblicamente falando, na Bíblia fala dessa festa, a Bíblia fala dessa comemoração, quando uma alma entrega o seu coração a Jesus. Ela já era convertida, era um batismo, mas a festa por aquele momento é muito maior do que qualquer festa que nós podemos ver por aí na praia num final de ano. Irmãos, nós temos que nos alegrar com as pessoas alcançando essa fé que nos alcançou. E se você não sente essa alegria, se você não sente esse desejo de que o Senhor te use, peça essa fé, porque a fé salvadora não é produzida com o que você pensa ou apenas com o que você descobre. Ela vem de fora, ela vem do Senhor. Ela não é uma fé morta, ela vem e vivifica a sua alma. Nós precisamos pedir ao Senhor que a nossa fé seja cada vez mais forte, que a fé do Senhor seja a fé que move os nossos corações, e não apenas nós irmos para a igreja com aquele sentimento, com aquela sensação de estar cobrindo ou cumprindo uma obrigação. Nós queremos ver a glória de Deus, e isso tem que produzir regozijo em nossa alma. Para finalizar, vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 3. Então, o Senhor, Ele quer que nossa fé produza pureza de coração. Nós precisamos desenvolver essa fé que nos foi dada. Nós precisamos alimentar essa fé. E sem alimentação dessa fé correta, sem o estudo da palavra e sem o desejo ávido pela palavra de Deus, por ela produzir frutos, nós não somos nada, nós não servimos para nada. Nós precisamos servir para o Senhor e ao Senhor. Assim como Pedro, quando diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Jesus fala, bendito é você, porque você não viu, não ouviu a carne. Isso que você disse não veio da carne, mas veio do Espírito, porque Deus deu a ti esse conhecimento. Então, quando Pedro declarou isso do Senhor, não veio dele, veio do Senhor. Nós precisamos pedir para que o Senhor desenvolva isso em nós. Nós precisamos ter esse sentimento, além de gratidão, mas o sentimento de vontade para que o reino de Deus seja expandido usando a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai amado, obrigado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus.
Bendito seja o Senhor, porque Deus, o Senhor nos alcançou um dia, o Senhor produziu transformação nos nossos corações, e hoje, ó Deus, nós te servimos para o louvor e honra da tua glória. Que a tua glória apareça, ó Deus, que o Senhor seja muito mais em nós, ó Deus, do que nós mesmos, ó Senhor. Que o Senhor possa nos encher, ó Deus, com o seu Espírito, e que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor. Nós queremos ser os verdadeiros adoradores do Senhor, ó Pai. Nós queremos que o Senhor olhe para nós, ó Deus, despeje da sua graça e que essa graça possa sempre render frutos, ó Deus. Abençoa a nossa igreja, ó Pai. Abençoa o nosso pastor que está descansando, que está de férias. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão aqui na igreja, ó Deus, que possa reconhecer, ó Pai, que somente o trabalho para o Senhor, somente o Senhor, ó Deus, importa neste mundo, e que nossos olhos sejam voltados para o Senhor, ó Pai, porque assim, ó Deus, nós veremos os frutos do Espírito surgindo em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém.